para vencer. Empresas feitas para vencer. Epílogo. Perguntas comuns. No início, você identificou mais de 11 empresas potencialmente feitas para vencer? Em caso afirmativo, que exemplos de empresas feitas para vencer não foram incluídos no estudo? Em nosso universo inicial de empresas da lista das 500 mais da revista Fortune, as 11 que passaram pela transição de empresas boas para excelentes foram os únicos exemplos que preencheram todos os requisitos para figurar em nosso estudo. Elas não representam uma amostra. Ver o apêndice 1 para entender o processo de seleção que adotamos. O fato de termos estudado o conjunto inteiro de empresas que observaram nossos critérios deveria aumentar nossa confiança nas descobertas. Não precisamos nos preocupar com o fato de um segundo conjunto de empresas da lista das 500 mais da Fortune ter passado de boas a excelentes, não segundo nossos critérios, mas por outros métodos. Por que apenas 11 empresas preencheram os quesitos? Existem 3 razões importantes. Em primeiro lugar, utilizamos um padrão muito rigoroso, 3 vezes a média do mercado durante 15 anos, como nossa medida de aferição de resultados excepcionais. Em segundo lugar, é difícil de atender à exigência do fator de continuidade ao longo de 15 anos. Muitas empresas apresentam uma ascensão violenta durante 5 ou 10 anos, com um produto forte ou um líder carismático, mas poucas conseguem manter essa condição durante 15 anos. Em terceiro lugar, estávamos buscando um padrão muito específico, resultados excelentes e duradouros precedidos por um período constante de resultados dentro da média do mercado, ou abaixo. É fácil encontrar grandes empresas, mas empresas feitas para vencer são muito mais raras. Quando você soma tudo isso, não constitui surpresa o fato de termos identificado apenas 11 ocorrências. Gostaria de destacar, porém, que a descoberta de apenas 11 empresas não deve ser motivo de desânimo. Tínhamos de estabelecer um padrão e o que estabelecemos foi muito rígido. Se tivéssemos criado um obstáculo um pouco mais brando, digamos, 2,5 vezes superior ao mercado ou 10 anos de sustentabilidade, muito mais empresas estariam qualificadas. Depois de concluir a pesquisa, estou convencido de que muitas organizações podem fazer a transição de boas para excelentes, se aplicarem as lições expostas neste livro. O problema não é a probabilidade estatística, o problema é que as pessoas estão desperdiçando seu tempo e seus recursos com as coisas erradas. Como fica a relevância estatística, dado que apenas 11 empresas preencheram os quesitos para o corte final, como empresas feitas para vencer, e o estudo completo abarca 28 empresas, incluindo as empresas dos grupos de comparação direta e de comparação não sustentada? Convocamos 2 eminentes professores para nos ajudar a resolver essa questão, um estatístico e um especialista em matemática aplicada. O estatístico, Jeffrey T. Luftig, da Universidade do Colorado, examinou o nosso dilema e concluiu que nós não temos um problema estatístico, destacando que o conceito de relevância estatística só se aplica quando há uma amostra de dados envolvida. Veja, você não fez uma amostragem de empresas, afirmou ele. Você fez uma seleção bem intencional e encontrou as 11 empresas da lista das 500 mais da Fortune que corresponderam aos seus critérios. Quando você confronta essas 11 empresas com as 17 empresas dos grupos de comparação direta e de comparação não sustentada, as probabilidades de que os conceitos que compõem seu modelo apareçam aleatoriamente são, no fundo, 0. Quando solicitamos ao professor de matemática aplicada, William P. Briggs, para examinar nosso método de pesquisa, ele estruturou a pergunta assim: qual é a probabilidade de encontrar, por acaso, um grupo de 11 empresas em que todos os integrantes apresentam os traços principais que você descobriu, enquanto as empresas dos grupos de comparação, direta e sem sustentação, não possuem esses traços? Ele concluiu que a probabilidade é inferior a 1 em 17 milhões. A chance de encontrarmos 11 fatos aleatórios que, por acaso, apresentassem o padrão feitas para vencer que procurávamos é virtualmente 0. Podemos concluir, com segurança, que as características que encontramos estão fortemente associadas às transformações de empresas boas em empresas excelentes. Por que você limitou sua pesquisa às empresas abertas? As empresas abertas têm 2 vantagens em termos de pesquisa: uma definição de resultados amplamente convencionada, de modo que podemos selecionar um conjunto para rigoroso estudo, e abundância de dados de fácil acesso. No caso das empresas fechadas, as informações disponíveis são limitadas, o que seria particularmente problemático no caso das empresas de comparação direta. A vantagem das empresas de capital aberto é que nós não precisamos da cooperação delas para obter dados. Gostem ou não,
uma vasta quantidade de informações a respeito dessas empresas é de domínio público. Por que você limitou sua pesquisa às corporações norte-americanas? Nós concluímos que o rigor na seleção pesava mais que os benefícios de estudar um conjunto internacional de empresas. A ausência de dados sobre as ações negociadas nas bolsas fora dos Estados Unidos prejudicaria a consistência do nosso processo de seleção. O processo comparativo de pesquisa elimina o ruído contextual, empresas, setores, tamanhos, idades etc., semelhantes, e nos dá uma confiança muito maior na natureza fundamental de nossas descobertas do que o estudo de um conjunto geograficamente diversificado. Não obstante, suspeito que as nossas descobertas serão úteis em qualquer lugar. Várias das empresas que figuram em nosso estudo são globais, e os mesmos conceitos se aplicaram em todos os lugares onde elas operam. Acredito, também, que grande parte do que descobrimos, por exemplo, a liderança de nível 5 e o volante, será aceita com mais dificuldade pelos americanos do que por pessoas de outras culturas. Por que nenhuma empresa de alta tecnologia aparece no conjunto estudado? A maioria das empresas de tecnologia foi eliminada porque elas não são tão antigas para apresentar o padrão feitas para vencer. Exigimos pelo menos 30 anos de história para uma empresa figurar no estudo, 15 anos de bons resultados, seguidos de 15 anos de excelentes resultados. Das empresas de tecnologia que tinham mais de 30 anos de história, nenhuma apresentou o padrão específico de feitas para vencer que procurávamos. A Intel, por exemplo, nunca teve um período de 15 anos consecutivos apenas com bons resultados, porque a Intel sempre foi excelente. Se este estudo tiver de ser repetido dentro de 10 ou 20 anos, minha expectativa é que haja empresas de alta tecnologia na lista. De que forma o conceito de empresa feita para vencer se aplica às empresas que já são excelentes? Proponho que elas leiam tanto o livro Feitas para Vencer quanto Feitas para Durar para ajudá-las a entender melhor por que são excelentes e, assim, continuarem a fazer as coisas certas. Como Robert Burgelman, um de meus professores prediletos da Faculdade de Administração de Stanford, me ensinou anos atrás, o único e grande perigo nos negócios e na vida, com exceção do fracasso total, é ter sucesso sem ter a mais absoluta clareza quanto às razões desse sucesso. Como você explica as recentes dificuldades que algumas das empresas feitas para vencer têm enfrentado? Todas as empresas, independentemente de quão excelentes elas sejam, enfrentam dificuldades, não há uma só empresa excelente e duradoura cujo registro seja perfeito, imaculado. Todas elas passam por altos e baixos. O fator crítico não é a ausência de dificuldades, e sim a capacidade de superá-las e retornar mais forte. Além do mais, se qualquer empresa deixar de pôr em prática todas as descobertas, vai acabar caindo de novo. Não é qualquer uma das variáveis, isoladamente, que torna uma empresa excelente, mas, sim, a combinação de todas as peças, trabalhando juntas num pacote integrado, de forma constante e ao longo do tempo. 2 casos atuais ilustram esse ponto. Um caso que preocupa, atualmente, é o da Gillette, que teve um desempenho excepcional durante 18 anos, chegou a valer mais de 9 vezes a média do mercado, de 1980 a 1988, mas escorregou em 1999. Acreditamos que a principal razão do problema esteja na necessidade de uma disciplina maior para se ater aos negócios que se encaixam rigorosamente nos 3 círculos de seu conceito do porco-espinho. O que preocupa ainda mais, porém, é o clamor, por parte dos analistas do setor, de que a Gillette precisa de um CEO carismático, de fora da empresa, para entrar e sacudir as estruturas. Se a Gillette contratar um líder de nível 4, então a probabilidade de ela se transformar numa empresa excelente e duradoura vai diminuir consideravelmente. Outro caso problemático é o da Nucor, que atingiu seu auge em 1994, quando chegou a valer 14 vezes mais que o mercado, e depois caiu consideravelmente, ao passar por crises gerenciais, logo depois que Ken Iverson se aposentou. O sucessor que Iverson escolheu ficou apenas um curto período no posto, antes de ser destituído numa feia batalha pela sucessão. Um dos arquitetos dessa competição dentro do conselho deu a entender ao jornal Charlotte News and Observer, edição de 11 de junho de 1999, página D1, que Iverson havia perdido a condição de líder de nível 5 quando envelheceu, e começara a apresentar mais traços egocêntricos, típicos do nível 4. Em seu auge, quem era um gigante, comentou, mas queria levar a sua empresa para o túmulo com ele. Iverson conta uma história diferente, argumentando que o verdadeiro problema é o desejo da atual administração de promover a diversificação na Nucor fora do conceito do porco-espinho. Iverson só sacode a cabeça, escreveu o News and Observer, e diz que foi escapando da diversificação que a Nucor se tornou uma empresa rigidamente focada em produtos de aço.
Seja qual for o caso, perda de liderança de nível 5, afastamento do conceito do porco-espinho ou ambos, continua incerto o futuro da Nucor como uma empresa excelente, no momento em que escrevo este epílogo. Isso posto, vale notar que a maioria das empresas que fizeram a transição de boas para excelentes ainda está forte no momento. 7 das 11 empresas presentes no estudo geraram, até agora, mais de 20 anos de extraordinário desempenho a partir de suas datas de transição. A média do grupo inteiro, na verdade, chega a 24 anos de resultados excepcionais, um registro admirável, à luz de qualquer critério de avaliação. Como você concilia a qualificação de empresa excelente da Philip Morris com o fato de ela vender cigarros? Talvez nenhuma empresa, em lugar algum do mundo, gere mais antipatia do que a Philip Morris. Ainda que uma empresa de cigarros possa ser considerada verdadeiramente excelente, e muitas disputariam esse título, é duvidoso que qualquer uma delas possa durar, tendo em vista a crescente ameaça de litígios e sanções sociais. Ironicamente, a Philip Morris tem o mais longo registro de desempenho excepcional, a partir da data de sua transição, há 34 anos, e é a única empresa que figurou nos dois estudos, tanto em feitas para vencer quanto em feitas para durar. Esse desempenho não é apenas em função de a empresa estar num setor que fabrica produtos com elevada margem de lucro, vendidos a consumidores contumazes. A Philip Morris acabou com todas as outras empresas de cigarros, inclusive a Rua J. Reynolds, a empresa de comparação direta. No entanto, para que a Philip Morris tenha um futuro viável, será necessário enfrentar de verdade a dura realidade do relacionamento da sociedade com o fumo e da percepção social quanto ao setor de cigarros. Um percentual significativo da população acredita que todos os integrantes do setor participaram, igualmente, de um esforço sistemático para ludibriá-la. Justa ou não, a população, especificamente nos Estados Unidos, pode perdoar uma série de pecados, mas nunca esquecerá ou perdoará o fato de ter sido enganada. Seja qual for a posição pessoal de cada um em relação ao setor de cigarros, e houve várias posições diferentes dentro da equipe de pesquisa, assim como alguns debates bem acalorados, o fato de a Philip Morris estar presente tanto em feitas para vencer quanto em feitas para durar acabou sendo muito instrutivo. Isso me ensinou que não é conteúdo dos valores de uma empresa que tem relação com seu desempenho, mas, sim, a força da convicção com que ela sustenta esses valores, sejam eles quais forem. Essa é uma dessas descobertas que considero difíceis de engolir, mas que é inteiramente sustentada pelos dados. Para uma discussão mais profunda desse tópico, ver o capítulo 3 do livro Feitas para Durar. Uma empresa pode ter um conceito do porco-espinho e, ao mesmo tempo, possuir um portfólio de negócios altamente diversificado? Nosso estudo demonstra fortemente que é raro empresas e conglomerados muito diversificados produzirem resultados excelentes e duradouros. Uma exceção óbvia a essa regra é a GE, mas podemos explicar esse caso afirmando que a GE possui um conceito do porco-espinho bastante raro e sutil, que unifica o seu conglomerado de empresas. O que a GE consegue fazer melhor do que qualquer empresa no mundo? Desenvolver gerentes gerais de classe mundial. Na nossa visão, essa é a essência do conceito do porco-espinho da GE. E qual seria o denominador econômico da GE? Lucro por talento gerencial no quartil superior. Reflita sobre isso observando o seguinte ângulo: você tem duas oportunidades de negócio. Ambas poderiam gerar X milhões de dólares em lucros. Mas imagine que um desses negócios consuma 3 vezes mais talento gerencial do quartil superior do que o outro para gerar aquele mesmo lucro. O outro, que consome menos talento gerencial, está dentro do conceito do porco-espinho, enquanto o primeiro não está. No final das contas, do que a GE se orgulha mais do que tudo? De ter o melhor conjunto de gerentes gerais do mundo. Essa é a verdadeira paixão da empresa, maior do que lâmpadas, motores a jato ou programação de canais de televisão. O conceito do porco-espinho da GE, concebido adequadamente, permite que a empresa atue num conjunto diversificado de empreendimentos e, no entanto, continue rigorosamente focada na interseção dos 3 círculos. Qual é o papel do conselho de administração na transformação de uma empresa boa numa empresa excelente? Em primeiro lugar, os conselhos desempenham um papel-chave na escolha de líderes de nível 5. A recente avalanche de conselhos apaixonados por CEOs carismáticos, particularmente do tipo celebridade, é uma das tendências mais nocivas à saúde das empresas no longo prazo. Os conselhos deveriam estar familiarizados com as características da liderança de nível 5 e colocar líderes desse tipo em cargos de responsabilidade. Em segundo lugar, os conselhos das corporações deveriam fazer a distinção entre valor das ações e preço das ações.
os conselhos não têm responsabilidade perante um grande número de pessoas que possuem ações da empresa em determinado momento, ou seja, perante os negociadores de ações, eles deveriam reorientar suas energias para criar empresas excelentes que agregam valor aos seus acionistas. Gerenciar as ações com qualquer horizonte que seja inferior a um período de 5 a 10 anos confunde preço com valor, e é uma postura irresponsável perante os acionistas. Para uma análise consistente do papel do conselho na hora de elevar uma empresa boa à condição de empresa excelente, recomendo o livro Resisting Hostile Takeovers, de Rita Ricardo Campbell, Praeger Publishers, 1997. A autora foi uma das integrantes do Conselho da Gillette, durante a era de Coleman Moncler, e apresenta um relato detalhado de como um conselho responsável lutou com a difícil e complexa questão de preço versus valor. As jovens empresas de tecnologia podem ter líderes de nível 5 em um mundo imprevisível como o que vivemos? Respondo com nome e sobrenome, John Morgridge. Ele foi o CEO da transição que transformou uma empresa pequena e em dificuldades, localizada na Baía de São Francisco, em uma das empresas excelentes de tecnologia da década de 1990. Com o volante girando, esse homem modesto e relativamente desconhecido ficou nos bastidores e passou a empresa à geração seguinte de liderança. Duvido que você já tenha ouvido falar de John Morgridge, mas suspeito que já tenha ouvido falar da empresa. Ela atende pelo nome de Cisco Systems. Como se pode praticar o princípio do primeiro quem, quando há uma falta de pessoas brilhantes no mercado? Em primeiro lugar, nos níveis mais elevados de sua organização, você literalmente precisa ter a disciplina de não contratar enquanto não encontrar as pessoas certas. O passo isolado mais nefasto que você pode dar, numa jornada da condição de empresa boa para de empresa excelente, é colocar pessoas erradas em posições-chave. Em segundo lugar, amplie a sua definição de pessoas certas, para se concentrar mais nos atributos de caráter da pessoa e menos em conhecimento especializado. As pessoas podem aprender técnicas e adquirir conhecimentos, mas não podem aprender os traços essenciais de caráter que as tornam certas para a sua organização. Em terceiro lugar, e isso é indispensável, aproveite os períodos de dificuldade econômica para contratar grandes profissionais, mesmo que você não tenha uma atividade específica para eles em mente. Um ano antes de eu redigir estas palavras, quase todo mundo reclamava da dificuldade de atrair talentos superiores fora das empresas de tecnologia e de internet. Agora a bolha estourou, e dezenas de milhares de pessoas talentosas foram para a rua. Os líderes de nível 5 verão isso como a melhor oportunidade que surgiu nos últimos 20 anos. Não uma oportunidade de mercado ou de tecnologia, mas uma oportunidade de pessoal. Eles aproveitarão esse momento e contratarão o maior número possível dos melhores profissionais que conseguirem pagar, e depois definirão o que vão fazer com eles. Como se pode praticar o princípio das pessoas certas no barco e pessoas erradas fora do barco em situações em que é muito difícil tirar do barco as pessoas erradas, como é o caso das instituições acadêmicas e órgãos governamentais? A mesma ideia se aplica, mas leva mais tempo para executá-la. Uma importante faculdade de medicina, por exemplo, passou por uma transformação de boa para excelente durante as décadas de 1960 e 1970. O diretor do Departamento de Medicina Acadêmica mudou todo o quadro de professores, mas o processo levou 20 anos. Ele não podia demitir os professores concursados, mas podia contratar as pessoas certas a cada vez que se abriam novas vagas. Com isso, ele criou gradualmente um ambiente em que as pessoas erradas se sentiam cada vez menos à vontade, e acabavam se aposentando ou decidindo mudar de emprego. É possível, também, usar o mecanismo do conselho a seu favor, ver, no capítulo 5, o conceito do porco-espinho. Coloque no conselho apenas as pessoas certas e simplesmente ignore as outras. Sim, é possível que você ainda tenha de carregar pessoas erradas, mas pode confiná-las, basicamente, a ficar na parte traseira do barco. Para isso, basta tomar a simples decisão de não incluí-las no conselho. Sou um empreendedor que gerencia uma empresa de pequeno porte. De que forma essas ideias se aplicam a mim? Diretamente. Ver o capítulo 9, no qual eu discuto a aplicação das ideias do conceito de feitas para vencer no contexto das empresas de pequeno porte ou iniciantes. Eu não sou um CEO. O que posso fazer com essas descobertas? Muita coisa. A melhor resposta que posso dar é pedir para você reler a história que está no final do capítulo 9, sobre a treinadora da equipe de cross-country da escola. Por onde e como devo começar? Em primeiro lugar, familiarize-se com todas as descobertas.
Lembre-se de que nenhuma delas, sozinha, é capaz de criar uma organização que prima pela excelência. Você precisará ter todas elas trabalhando juntas como um conjunto integrado. Em seguida, trabalhe sequencialmente ao longo de todo o modelo, começando com o primeiro King e passando por todos os componentes principais. Enquanto isso, trabalhe continuamente em seu próprio desenvolvimento rumo à liderança de nível 5. Elaborei este livro numa sequência que é coerente com o que observamos nas empresas estudadas. A própria estrutura do livro funciona como um roteiro. Desejo-lhe o máximo de sorte em sua jornada rumo à excelência. Apêndice 1.a Processo de seleção das empresas. Peter Van Genderen, membro da equipe de pesquisa, foi decisivo na criação dos critérios de seleção e na realização da marcha fúnebre da análise financeira para encontrar as empresas feitas para vencer. Critérios de seleção de uma empresa feita para vencer. 1. A empresa apresenta um padrão de bom desempenho, marcado por um ponto de transição, quando depois ela passa a ter um desempenho excelente. Definimos desempenho excelente como um retorno acumulado total do investimento de pelo menos 3 vezes o da média do mercado, do período compreendido entre o ponto de transição e os 15 anos subsequentes. Definimos o bom desempenho como um retorno acumulado total do investimento não superior a 1,25 vezes a média do mercado, durante os 15 anos anteriores ao ponto de transição. Além disso, a taxa de retorno acumulado do investimento nos 15 anos posteriores ao ponto de transição, dividida pela taxa de retorno acumulado do investimento durante os 15 anos anteriores ao ponto de transição, deve ser superior a 3. 2. O padrão de desempenho feito para vencer precisa corresponder a uma mudança de patamar da empresa, e não um fato relativo ao setor em que ela opera. Em outras palavras, a empresa deve apresentar este padrão não apenas no tocante ao mercado, mas também em relação ao seu setor. 3. No ponto de transição, a empresa já deve estar estabelecida e ser atuante, não um negócio em fase inicial. Definiu-se que a empresa precisaria estar operando há pelo menos 25 anos, antes do ponto de transição. Além disso, tinha de ser uma empresa aberta, de capital aberto, com disponibilidade de dados sobre retorno acionário de pelo menos 10 anos antes do ponto de transição. 4. O ponto de transição precisaria ter ocorrido antes de 1985, para que pudéssemos ter dados suficientes para avaliar a continuidade dessa transição. As transições feitas para vencer que ocorreram após 1985 talvez fossem mudanças de patamar. No entanto, à época em que concluímos nosso estudo, não teríamos condições de calcular sua taxa de retorno acumulado em relação ao mercado, por 15 anos. 5. Independentemente do ano da transição, a empresa ainda assim tinha de ser uma empresa importante, atuante e destacada, no momento da seleção para o estágio seguinte do estudo de pesquisa. Para cumprir esse critério, a empresa tinha de figurar na lista de 1995 das 500 mais da Fortune, publicada em 1996. 6. Finalmente, no momento da seleção, a empresa ainda teria de apresentar uma tendência à ascensão. Para qualquer empresa em que transição, mais 15 anos, caísse antes de 1996, a curva dos retornos acumulados do investimento em ações em relação ao mercado, do ponto inicial de transição até 1996, deveria ser igual ou superior aos 3,15 necessários para satisfazer o critério 1, para a fase T mais 15. O processo de seleção das empresas feitas para vencer. Usamos um processo de triagem com critérios cada vez mais rigorosos para encontrar nossas empresas. O processo de triagem tinha 4 níveis de análise. Primeiro corte, do universo de todas as empresas às 1.435 empresas selecionadas. Decidimos começar nosso estudo com uma lista de empresas que apareceram nos rankings da Fortune, que indicam as maiores empresas abertas dos Estados Unidos, e começamos lá atrás, em 1965, ano em que a lista foi publicada pela primeira vez. Nossa lista inicial era formada por todas as empresas que apareceram nas listas dos anos de 1965, 1975, 1985 e 1995. Houve 1.435 empresas nessas condições. A maioria das pessoas conhece esses rankings como a lista das 500 mais da Fortune, embora o número total de empresas relacionadas possa chegar a 1.000, porque a Fortune, em determinados momentos, mudou o tamanho e o formato de suas listas. Como a base de um conjunto de empresas para começarmos nossa análise, o ranking das maiores empresas da Fortune tem 2 vantagens principais. Em primeiro lugar, ele relaciona apenas empresas de tamanho considerável. O passaporte para entrar na lista é a receita anual.
Por isso, quase todas as empresas do ranking da Fortune preencheram o nosso quesito de ser uma empresa estabelecida e atuante na época da transição. Em segundo lugar, todas as empresas do ranking da Fortune são empresas abertas, negociadas em bolsa, e assim podemos utilizar os dados do retorno financeiro das ações como base para uma seleção e análise mais rigorosas. Empresas de capital fechado, que não precisam atender aos mesmos padrões contábeis e de transparência, não fornecem oportunidade para uma análise comparativa direta, de desempenho. A decisão de restringir nosso conjunto de análise aos rankings da Fortune tem uma desvantagem evidente: limita nossa análise às empresas estabelecidas nos Estados Unidos. Concluímos, no entanto, que um maior rigor no processo seletivo, viabilizado pelo fato de utilizarmos apenas empresas abertas dos Estados Unidos, que obedecem a um padrão comum de divulgação de informações, dados do retorno do investimento em ações, tinha mais valor para o estudo do que os benefícios de um conjunto internacional de dados. Segundo corte, de 1.435 empresas para 126. Nosso próximo passo foi utilizar os dados do Centro de Pesquisa de Preços de Ações da Universidade de Chicago, CRSP, para fazer a seleção final das empresas feitas para vencer. Precisávamos, no entanto, de um método para reduzir o número de empresas a um total gerenciável. Utilizamos os dados de taxas de retorno publicados pela Fortune para diminuir a lista de empresas candidatas. A Fortune calcula o retorno para os investidores em 10 anos, para cada empresa da lista, desde 1965. Munidos desses dados, reduzimos o número de empresas de 1.435 para 126. Filtramos a relação ainda mais, de modo que incluíssemos apenas empresas que tivessem apresentado retornos substancialmente superiores à média, nos períodos compreendidos entre 1985 e 1995, 1975 a 1995 e 1965 a 1995. Procuramos também empresas que tivessem apresentado um padrão de retornos superiores à média, precedidos por retornos na média ou abaixo da média. Mais especificamente, as 126 empresas selecionadas passaram em qualquer um dos seguintes critérios. Critério 1. O retorno total anual acumulado para os investidores, no período de 1985 a 1995, excedeu em 30% o retorno médio anual acumulado para os investidores mencionado na Fortune para os setores de indústria e serviços no mesmo período, ou seja, o retorno total excedeu o retorno médio em 1,3 vezes, e a empresa apresentou provas de desempenho dentro da média, ou inferior à média, nas 2 décadas anteriores, de 1965 a 1985. Critério 2. O retorno total anual acumulado para os investidores, no período de 1975 a 1995, excedeu em 30% o retorno médio anual acumulado para os investidores mencionado na Fortune para os setores de indústria e serviços no mesmo período, ou seja, o retorno total excedeu o retorno médio em 1,3 vezes, e a empresa apresentou provas de desempenho dentro da média, ou inferior à média, na década anterior, de 1965 a 1975. Critério 3. O retorno total anual acumulado para os investidores, no período de 1965 a 1995, excedeu em 30% o retorno médio anual acumulado para os investidores mencionado na Fortune para os setores de indústria e serviços no mesmo período, de 1965 a 1985, ou seja, o retorno total excedeu o retorno médio em 1,3 vezes. As listas da Fortune não contêm retornos dos 10 anos anteriores a 1965, então decidimos incluir no conjunto inicial todas as empresas de melhor desempenho ao longo do período de 30 anos. Critério 4. As empresas fundadas depois de 1970, cujos retornos totais para os investidores, ao longo dos períodos de 1985 a 1995 ou de 1975 a 1995, excederam em 30% o retorno médio para os investidores mencionado na Fortune para os setores de indústria e serviços, ou seja, o retorno total excedeu o retorno médio em 1,3 vezes, mas que não preencheram os critérios anteriores em função da falta de dados nas listas da Fortune em décadas anteriores. Isso nos permitiu analisar mais de perto qualquer empresa que tenha tido bom desempenho nas últimas décadas, mas que não tivesse sido incluída antes nas listas da Fortune. O corte de 1970 nos permitiu também identificar e eliminar todas as empresas com histórias curtas demais para serem verdadeiras empresas de transição. Terceiro corte, de 126 empresas para 19. Pesquisando os bancos de dados de pesquisa do CRSP, analisamos os retornos acumulados de investimento em ações de cada empresa candidata em relação ao mercado, para encontrar o padrão de retorno acionário feito para vencer.
Qualquer empresa que atendesse a um dos critérios de eliminação do terceiro corte foi riscada nesse estágio. Critérios de eliminação na etapa do terceiro corte. Qualquer empresa que atendesse a um dos seguintes critérios de eliminação foi cortada nesse estágio. A terminologia utilizada nos critérios de eliminação na etapa do terceiro corte é ano T, ano que designamos como o ponto em que o desempenho começou a apresentar tendência de ascensão, ou ano da transição, com base na época em que os retornos acionários reais exibiram um movimento visível de alta. Período X, período imediatamente anterior ao ano T, no qual foi observado um desempenho bom em relação ao mercado. Período Y, período imediatamente posterior ao ano T, com desempenho substancialmente superior ao do mercado. Critério de eliminação #1. A empresa apresenta uma tendência contínua de alta em relação ao mercado, ao longo de todo o período abarcado pelos dados do CRSP, não apresenta um período X. Critério de eliminação #2. A empresa apresenta uma ascensão de estável a gradual, em relação ao mercado. Não há uma mudança evidente que caracterize desempenho em nível de ruptura. Critério de eliminação #3. A empresa apresenta uma transição, mas um período X inferior a 10 anos. Em outras palavras, os dados da média de desempenho pré-transição não eram tão longos para caracterizar uma transição fundamental. Em alguns casos, parecia que a empresa tinha mais anos de desempenho do tipo período X antes do ano da transição, mas as ações começaram a ser negociadas na Nasdaq, NYSE ou Amex durante o período X, portanto, nossos dados não atingiram um período bastante longo para se constatar a ocorrência ou não de um período X. Critério de eliminação #4. A empresa apresenta uma transição de desempenho péssimo para desempenho na média em relação ao mercado. Em outras palavras, eliminamos situações clássicas de virada, em que a empresa saiu de uma tendência descendente para uma trajetória paralela ao mercado. Critério de eliminação #5. A empresa apresenta uma transição, mas depois de 1985. As transições de empresa boa para excelente que ocorrem depois de 1985 também poderiam ser legítimas candidatas a empresas feitas para vencer. Na época em que concluímos nossa pesquisa, porém, não tínhamos condições de verificar se sua taxa de retorno acionário acumulado em relação ao mercado, em 15 anos, atendia ao critério de 3 vezes o valor de mercado. Critério de eliminação #6. A empresa apresenta uma transição para um melhor desempenho, mas ele não é duradouro. Após a ascensão inicial, permanece no mesmo ponto ou cai, em relação ao mercado, ao nível da época em que foi incluída na seleção para figurar no estudo. Critério de eliminação #7. A empresa apresenta um padrão volátil de retorno, grandes altos e baixos, para cima e para baixo, sem ano T, período X ou período Y claros. Critério de eliminação #8. Um conjunto completo de dados do CRSP anteriores a 1975 não está disponível, o que torna impossível identificar um período X verificável de 10 anos. Critério de eliminação #9. Existe um padrão de transição, mas a empresa exibiu um período de desempenho tão espetacular, chegando a valer 20 vezes o valor de mercado, antes do período X, o que torna evidente que ela é uma excelente empresa que enfrentou dificuldades transitórias, e não uma empresa boa ou medíocre que se tornou excelente. O exemplo clássico é o da Walt Disney. Critério de eliminação #10. A empresa passa por uma aquisição, fusão ou é desconsiderada como empresa isolada, por outros motivos, na época da análise final. Critério de eliminação #11. A empresa apresenta uma ligeira transição mas não atinge 3 vezes o valor de mercado. Resultado da análise do terceiro corte: empresas admitidas no segundo corte. Resultado no terceiro corte: 1 Aflac, Inc., eliminada, critério 32 AMP, Inc., eliminada, critério 63 Abbott Labs, aceita para análise no quarto corte. 4 Albertsons, Inc., eliminada, critério 15 Alco Standard, Corp., eliminada, critério 36 Allegheny Teledyne, Inc., eliminada, critério 67 Hotel Corp., eliminada, critério 28 American Express Co., eliminada, critério 6 e 79 American Stores Co., eliminada, critério 610 Anheuser-Busch Cos., Inc., eliminada, critério 211 Applied Materials Inc., eliminada, critério 512 Archer Daniels Midland Co., eliminada, critério 6
13 Automatic Data Processing, eliminada. Criterium 14 Bank Corp, eliminada. Critério 615 Bank of New York, Inc., eliminada. Critério 216 Barnett Banks, eliminada. Critérios 13 e 617 Berkshire Hathaway, Inc., eliminada. Critério 118 Boeing Co., eliminada. Critério 119 Browning Ferries Industries, eliminada. Critério 320 Campbell Soup Co., eliminada. Critério 221 Cardinal Health, eliminada. Critério 822 Chrysler, eliminada. Critério 623 Circuit City Stores, Inc., aceita para análise. No quarto corte 24 Coca-Cola Co., aceita para análise. No quarto corte 25 Colgate-Palmolive, eliminada. Critério 1126 Comerica, Inc., eliminada. Critério 327 Computer Associates, eliminada. Critério 828 Computer Sciences Corp., eliminada. Critério 6 e 729 Conagra, Inc., eliminada. Critério 330 Conseco, eliminada. Critério 831 CPC International, antes Besfolds aceita para análise. No quarto corte 32 CSX, eliminada. Critério 833 Dinfoods Co., eliminada. Critério 7. Empresas admitidas no segundo corte. Resultado no terceiro corte. 34 de Lards, eliminada. Critério 635 Dover Corp., eliminada. Critérios 13 e 636 Dupont, eliminada. Critério 1137 Ingeliard Corp., eliminada. Critério 238 FMC Corp., eliminada. Critério 739 Federal National Mortgage AS, aceita para análise. No quarto corte 40 Fars Interstate Bancorp, eliminada. Critério 241 Fars Union Corp., eliminada. Critérios 13 e 642 Fleet Financial Group Inc., eliminada. Critério 643 Fleetwood Enterprises Inc., eliminada. Critério 744 Forster Wheeler Corp., eliminada. Critério 645 GPU, Inc., eliminada. Critério 246 The Gap, Inc., eliminada. Critério 847 Geico, eliminada. Critério 1048 General Dynamics Corp., eliminada. Critério 749 General Electric Co., eliminada. Critérios 5 e 1150 General Mills, Inc., aceita para análise. No quarto corte 51 General Recorp., eliminada. Critério 152 Giant Foods, Inc., eliminada. Critério 353 Gillette Co., eliminada. Critério 254 Golden West Financial Crop, eliminada. Critério 8. 55 Asbro, Inc., eliminada. Critério 656 Heinz, HJ Co., aceita para análise. No quarto corte 57 Hershey Foods Corp., aceita para análise. No quarto corte 58 Hewlett Packard Co., eliminada. Critério 759 Humana, Inc., eliminada. Critérios 13660 Illinois Tool Works, Inc., eliminada. Critério 261 Intel Corp., eliminada. Critério 162 Johnson & Johnson, eliminada. Critério 6 e 763 Johnson Controls, Inc., eliminada. Critério 664 Kellogg Co., aceita para análise. No quarto corte 65 Kroger Company, eliminada. Critérios 13 e 666 Key Corp., eliminada. Critério 367 Kimberly-Clark Corp., aceita para análise. No quarto corte 68 Kroger Company, aceita para análise. No quarto corte 69 Eli Lilly Co., eliminada. Critério 270 Lowe's Corp., eliminada. Critérios 13 e 671 L'Oréal Corp., eliminada. Critério 772 Loves Companies, Inc., eliminada. Critério 273 MCI Communications Corp., eliminada. Critério 774 Mapco, Inc., eliminada. Critérios 13 e 6. 75 Masco Corp., eliminada. Critérios 13 e 676 Mattel, eliminada. Critérios 13 e 677 McDonald's Corp., eliminada. Critério 778 Melville, eliminada. Critério 1079 Merck Co., Inc., eliminada. Critério 180 Mobile Corp., eliminada. Critério 281 Monsanto Company, eliminada. Critérios 4 e 582 Motorola Inc., eliminada. Critério 183 Neville Company, eliminada. Critérios 13 e 684 Nike, Inc., eliminada. Critérios 1 e 785 Norvast Corp., eliminada. Critérios 586 Nucor Corp., aceita para análise. No quarto corte 87 Austin Corp., eliminada. Critérios 1 e 788 Owens Corning, eliminada. Critério 289 Packard, Inc., eliminada. Critério 290 Pacific Air Health Systems, eliminada. Critério 891 PepsiCo, Inc., aceita para análise. No quarto corte 92 Pfizer, Inc., eliminada. Critério 193 Phelps Dodge Corp., eliminada. Critério 294 Philip Morris Co., Inc., aceita para análise. No quarto corte 95 Pitney Bowes Inc., aceita para análise. No quarto corte 96 Procter & Gamble Co., eliminada. Critérios 2 e 5.
97 Progressive Corp, eliminada, critérios 1 e 398 Raytheon Co., eliminada, critério 699 Reebok, eliminada, critério 8100 Republic New York, eliminada, critérios 136.101 Rockwell International Corp., eliminada, critérios 136.102 IC Systems Inc., eliminada, critério 7103 Safeco Corp., eliminada, critério 2104 Sarali Corp., aceita para análise no quarto corte 105 Sherimplow Corp., eliminada, critério 7106 Service Master Co., eliminada, critério 7107 Shaw Products Co., eliminada, critérios 136.108 Sonoco Products Co., eliminada, critérios 136.109 Southwest Airlines Co., eliminada, critério 1110 State Street Boston Corp., eliminada, critério 3.111 Santrash Banks, eliminada, critério 8.112 Cisco Corp., eliminada. Critérios 136.113 Tandy Corp., eliminada, critérios 6.114 Telecommunications, Inc., eliminada, critérios 136. 115 Turner Broadcasting, eliminada, critério 8.116 Chico International Limitada, eliminada, critérios 2 e 6.117 Tyson Foods, Inc., eliminada, critérios 1 e 3.118 Union Carbide Corp., eliminada, critério 6.119 US Bancorp., eliminada, critério 2.120 VF Corp., eliminada, critério 6.121 Walmart Stores Inc., eliminada, critério 1.122 Valgreens Co., aceita para análise no quarto corte 123 Walt Disney, eliminada, critério 9.124 Warner Lambert Co., eliminada, critério 6 e 7.125 Wells Fargo e Co., aceita. Para análise no quarto corte 126 Vindix Stores, Inc., eliminada, critério 7. Quarto corte, de 19 empresas a 11 empresas feitas para vencer. Queríamos encontrar empresas que passaram por uma transição, não setores industriais, estar simplesmente no setor certo, no momento certo, não qualificaria uma empresa para figurar no estudo. Para separar as transições de setores das transições de empresas, decidimos repetir a análise do CRSP em relação às 19 empresas restantes, só que, dessa vez, contra um índice composto do setor, e não contra a média de mercado. As empresas que apresentaram uma transição em relação ao seu setor seriam selecionadas para figurar no conjunto final a ser estudado. Para cada uma das 19 empresas restantes, voltamos no tempo, ao longo dos segmentos industriais do Standard Poor's analisando Onbook, e criamos um conjunto de empresas do setor na época da transição, num período de 5 anos. Em seguida, obtivemos dados do CRSP do retorno acionário de todas as empresas naquele segmento. Se a empresa tivesse múltiplas linhas de negócio no setor, utilizávamos 2 testes separados para o setor. Depois, criamos um índice de retornos acumulados do setor, contra o qual mapeamos os retornos acumulados da empresa em transição. Isso nos permitiu identificar e eliminar do estudo qualquer empresa que não apresentasse o padrão de transição relativo ao seu setor. Mediante a análise do setor, eliminamos 8 empresas. Sara Lee, Heinz, Hershey, Kellogg, CPC e General Mills exibiram um impressionante movimento ascendente em relação à média do mercado por volta de 1980, mas nenhuma delas apresentou qualquer movimento em relação ao setor alimentício. A Coca-Cola e a Pepsi exibiram um fortíssimo movimento ascendente em relação à média do mercado por volta de 1960 e novamente em 1980, mas nenhuma das duas apresentou movimento ascendente em relação ao setor de bebidas. Terminamos, portanto, com 11 empresas que passaram pelos 4 cortes e foram selecionadas para figurar no estudo de pesquisa. Observação: na época da seleção inicial para o estudo, 3 dessas empresas, a Circuit City, a Fannie Mae e a Wells Fargo, ainda não tinham 15 anos completos de dados sobre retorno acionário acumulado. Continuamos a monitorar os dados até elas atingirem ter mais 15 anos, para ter certeza de que elas iriam atender ao padrão de desempenho de 3 vezes a média do mercado durante 15 anos. Todas as 3 conseguiram e continuaram no estudo.